Por falar em pauta, a pauta agora é um bate-papo com o secretário de Proteção Civil e Segurança Pública de Joinville, Paulo Rigo. O secretário integrou uma comitiva brasileira, viajou para Israel para estudar iniciativas na área de segurança pública, chegou lá, acabou vivenciando toda a escalada do conflito entre Irã e Israel. Mas o secretário voltou em segurança, graças a Deus, deu tudo certo, né? Já esteve com a família, inclusive, no final de semana, foi muito bem recebido por aqui, enfim. E o secretário está com a gente, ao vivo na bancada do Jornal da Manhã, nesta terça-feira. Secretário Paulo Rigo, bom dia, meu caro, bem-vindo. Bom reencontrá-lo novamente, bem-vindo à PAN. Bom dia, Marcos, César, ouvintes da Jovem Pan, prazer falar com vocês. A gente estava aqui de longe, acompanhando, né? Com muita expectativa, é verdade, toda essa sua vivência e experiência lá. Como é que foram esses dias lá, hein, secretário? O que a gente pode traduzir disso tudo pro ouvinte, hein? Bem, Marcos, assim, foi algo organizado, né, pelo Ministério de Relações Exteriores de Israel, né, sob a coordenação da Embaixada de Israel. Tudo muito bem organizado, né? Eles encaminharam o convite para todas as capitais e também muitas cidades de maior expressão no Brasil, convidando para que essas cidades que se interessassem pelo assunto pudessem se candidatar então a uma vaga para esse curso, nessa viagem de estudos. Por ter tido aí uma quantidade muito grande de cidades, foram mais de 100 que se candidataram, eles fizeram um processo seletivo, né? Solicitaram que os interessados encaminhassem currículo, a gente encaminhou o currículo e tivemos a felicidade de ser indicados. E aí, Joinville, o prefeito Adriano e a vice Rejane me indicaram para representar Joinville, já que o assunto mais em pauta, né, entre alguns, mas seria realmente a questão da inteligência artificial para a segurança, não só para a segurança, mas para a mobilidade, para a educação, entre outros, já que nós estamos em projeto de, né, contratação de inteligência artificial para o nosso parque de câmeras e central de monitoramento, estamos trabalhando muito forte nisso, então foi uma oportunidade que o município viu de mandar para lá alguém para colher informações, aprender alguma coisa, já que Israel é um país de ponta em tecnologia, né? Entre outras coisas na inteligência artificial. Os primeiros dias foram normais, um curso muito bem elaborado e muito bem dirigido. A gente conseguimos, antes da deflagração do conflito, a gente conseguiu visitar algumas cidades, sendo que no quarto dia, né, na madrugada do quarto dia que nós estávamos lá, então foi deflagrado então o conflito, a guerra entre Israel e Irã, né? A partir daí a gente continuou tendo o curso, só que dentro da universidade onde nós estávamos instalados. Tivemos um prejuízo, né? Claro, não foi tudo aquilo que a gente poderia ter tido de conhecimento, mas mesmo assim foi muito interessante a ida para lá. Em momento algum me arrependi, apesar de alguns momentos de tensão, mas não me arrependi de ter ido para lá, porque foi uma experiência única, talvez. Mas era assim, sirene tocando a todo momento, era bomba caindo em alguns metros ou quilômetros de onde vocês estavam? Como é que era essa realidade, assim? Nós estávamos instalados dentro de um centro universitário, né? Não tivemos ataque ao local onde nós estávamos. Perfeito. As sirenes tocavam, especialmente no período da noite, iniciavam no final da noite, início da madrugada, os ataques. E a partir daí a gente não dormia, porque as sirenes, quando a gente voltava pro quarto, né, as sirenes tocavam, a gente descia novamente pro bunker, que é os refúgios, né, onde a gente fica lá todo mundo, um relativo à proteção, são locais preparados para isso. E a gente conseguia dar aquelas cochiladas durante o dia, né, para recuperar um pouquinho o sono, mas realmente ficou bem tensa a situação. Não vivi momentos de terror, né, porque a gente ouvia as explosões muito próximas, porque Tel Aviv, que estava sendo bombardeado, estava a 15 quilômetros de Kfar Saba, que é a cidade onde nós estávamos, então muito próximo, né? E a gente ouvia as explosões, mas o local onde nós estivemos não chegou a ser atacado. Algumas pessoas reagem de uma forma um pouco mais
intensa, né, em termos de temor, né, de absorver aquele momento de tensão, né? Algumas pessoas um pouco mais, né? No caso a gente tem um pouco mais de preparo, conseguir até de alguma forma ajudar os companheiros aí a se manter um pouco mais serenos, né? Que nessa hora é preciso você ter a tranquilidade suficiente para agir de acordo com aquilo que o momento te exige, né? Vou dar um exemplo para vocês. Parte da nossa comitiva, que fomos em 18 cidades, 18 representantes daqui do Brasil, 12 deles eles resolveram partir antes, né? Porque eles acharam que eles deveriam partir antes. Eu e mais 5 permanecemos lá porque a nossa decisão foi de seguir a orientação da embaixada de que aquele seria o local mais seguro naquele momento, né? Quando a embaixada nos indicou que seria importante nós partirmos por terra porque a situação ia piorar como realmente piorou, aí sim, aí nós partimos. Então, o deslocamento por terra até a Jordânia. A Jordânia, a gente fez o visto de entrada na Jordânia, fomos conduzidos em segurança até a capital da Jordânia, que é Amman. Ficamos 3 dias lá, em hotel, até conseguir voo para ir até o Catar. Do Catar, a gente veio para o Brasil, a São Paulo, e de São Paulo a Joinville em segurança, graças a Deus. E aí, nos últimos dias, até o espaço aéreo lá foi fechado, até no Catar, né, com esse conflito, a entrada dos Estados Unidos. Secretário Paulo Rigo, um evento dessa grandiosidade, não é? Com gente de todo o mundo lá em Israel, passado algum tipo de orientação, faz alguma preparação às pessoas que chegam a Israel ou não? O senhor já tem uma preparação, um histórico da sua carreira militar, mas para as pessoas que não têm essa convivência com esse ambiente, eles passam um mini curso, uma informação, um preparo? É importante isso. A primeira atividade que nós tivemos quando chegamos no centro universitário, que é o local onde ficamos acomodados, a primeira atividade que nós temos foi justamente essa: passar para a gente os protocolos em caso de das sirenes soarem, né? Então foi a primeira atividade nossa, foi essa: mostrar onde é que ficava o bunker, explicar que não precisava fazer tudo na correria, no mínimo 1 minuto e meio é o tempo mínimo que tem entre as sirenes e o ataque propriamente dito. Então havia sempre um tempo da gente, mas interessante que mesmo antes das sirenes soarem, a inteligência de Israel ela consegue fazer uma varredura que todos os celulares que estão naquele perímetro, eles dão um sinal de alerta antes mesmo das sirenes. Você estando não cadastrado, não precisa fazer nada. A inteligência já age dessa forma. Então, todos os aparelhos celulares que estão naquele perímetro, antes das sirenes tocar, um tempo antes, a questão de 30 segundos, 1 minuto, vai soar no teu celular, né? Então, e aí depois também eles passaram para nós um aplicativo, que todos nós baixamos o aplicativo, que esse aplicativo também dava de onde esse míssil estava programado para cair. Então nós sabíamos onde todo mundo tem acesso a isso. Isso. Então a inteligência de artificial de Israel, né? A Mossad, que é a inteligência deles lá, é fantástica. Eles são muito cirúrgicos. Secretário, a gente viu inclusive algumas imagens ali. Quem tá no canal do YouTube Jornal da Manhã Joinville tá vendo que tem imagens, inclusive, né? Do bombardeio, aquela coisa toda. E aí eu fico imaginando, César Júnior, eu e você lá, a gente não dormiria. O secretário tem preparo, obviamente, né? Carreira militar, aquela coisa toda. Agora, secretário, qual é a lição que o senhor percebeu dessa população lá? Porque para eles, eu não sei se é exagero dizer que é uma coisa como você ter bomba passando pela sua cabeça o tempo todo, enfim, mas é uma realidade desse povo, né? O que o Brasil, o que a gente aprende com uma população como a de Israel, por exemplo? Bom, eu tenho três quesitos assim que para mim foi muito. Poderia citar outras coisas em relação a Israel. É um país fantástico, que cresce a uma velocidade impressionante. Mas tem 3 quesitos aí que me chamou muito a atenção. O primeiro deles, o pertencimento. O cidadão israelense, ele tem um sentimento de civismo, e aí tem algumas explicações para mim. Primeiro, todo o jovem, homem ou mulher, serve ao exército, às Forças Armadas. Todos eles
Só aqueles que têm alguma dificuldade, né, que física ou mental, que são dispensados. Fora isso, todos eles vão servir as Forças Armadas. Isso naturalmente cria uma sensação, um dever de civismo, né? Segundo item, o voluntariado. 1 de cada 3 israelenses é voluntário em alguma coisa. E isso já começa desde a infância, lá na escola. Então, eles já trabalham essa questão do voluntariado. E a terceira é a resiliência. É um povo extremamente resiliente, né? Enquanto a guerra está acontecendo, a construção civil continua trabalhando, né? A agricultura continua produzindo. Por falar nisso, a agricultura lá, eles produzem praticamente tudo que eles consomem no meio do deserto. Como é que eles conseguem isso, né? E eles aproveitam cada palmo de terra que eles têm lá, né? Israel, caberiam dentro do Brasil mais de 300 territórios de Israel. E eles produzem praticamente tudo que eles consomem no meio do deserto, né? Então eles evoluíram tanto, né, que eles tiram água do mar, fazem o processo de dessalinização e com isso eles aproveitam para fazer a irrigação, né? Então são várias, assim, a gente poderia ficar conversando aí 2 horas, mas esses 3 itens aí é o que mais me chamou a atenção em relação ao povo de Israel, né? Então, mas como eu falei, né, é um país que cresce de uma forma assim impressionante, e eles convivem bem com outras religiões, com outras etnias lá dentro, né? Na universidade onde nós estávamos, tem muçulmano, tem árabes, tem todas as outras estudam lá dentro, né? Você via as meninas com burca, transitando normal, convivendo entre eles. Então Israel não via essa questão de separação, não percebi isso, né? Então eles convivem bem com os outros povos lá dentro, tanto que 21% da população de Israel são árabes, né? Não são totalmente todos judeus, 21% são árabes e convivem bem lá dentro. Quantos ensinamentos, né? Secretário Paulo Rigo, obrigado pelo bate-papo com o ouvinte, trazendo essa experiência, né, que o senhor teve lá, traduzindo isso um pouco para o nosso ouvinte, trazendo esses pontos também, né, de toda essa experiência. E vamos lá, que a próxima, né, seja com menos emoção, obviamente, né, mas Joinville acaba ganhando, né, pelas experiências trazidas de lá para cá também. Obrigado pelo bate-papo. Eu que agradeço e sempre estou à disposição. Forte abraço a todos e aos ouvintes.